Eu sou a Isabela Reis. Eu sou o Chico Barney. E esse não é um podcast. Toda semana a gente parte aqui de algum programa da HBO e aí as coisas acabam saindo do controle, como sempre. Não dá nem pra dizer que não é verdade. E hoje o nosso papo aqui vai render. Estou animada. Não sei se tem alguma coisa diferente que o povo tá sentindo. Como é que é isso? Conta pra gente, Chico. Pois é, aparentemente não somos, né, frutos do metaverso, né? Não somos, como é que é, a realidade aumentada. Existimos de fato e estamos no mesmo estúdio, Isabela. Meu Deus, é muita emoção. Você que está aí ouvindo a gente pelo podcast, pelo YouTube já tá vendo que a gente tá aqui sentado lado a lado. Pelo podcast você não sabe, mas estamos finalmente, presencialmente gravando depois destes 12 episódios que foram feitos remotos, finalmente estamos nos encontrando. Uma alegria esta gravação presencial nesse estúdio aqui, luxuoso. Tá me entendendo? Quem está ouvindo no podcast, eu recomendo inclusive ver o vídeo. Exatamente. Que são imagens inéditas e exclusivas. A gente se arrumou pra isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Vem aqui olhar a gente. Oi, por favor, dá uma moral, comenta aqui. Obrigada. Bom, vamos lá, Chico. Entrar no nosso assunto de hoje. Vamos falar de uma série aqui, mas calma. Vamos começar um papo antes. Você é uma pessoa muito bem relacionada, certo? Não sei se bem relacionada é o termo correto, mas terrivelmente relacionada. Exatamente. Mas dentro das suas relações, você é influenciado pelas pessoas que te cercam e principalmente pela sua família, nas suas escolhas, nos caminhos que você escolhe para a sua vida? Mais do que gostaria. Isso sempre acaba sendo um pouco perigoso. Olha, minha mãe, ela era uma pessoa muito curiosa. Assim. Ela era jornalista. Olha aí. Era isso aí é um perigo. Muito interessada no universo ali das letras. Estudava Shakespeare, Nelson Rodrigues, era cabeçudo. Era, porra, só outro que ela... nível, negócio de jornalista. Só que ela tinha uma questão também, que ela era completamente fascinada por Sônia Abrão, Datena e BBB. Então está aí, cristalino, para você que está nos assistindo, está cristalina a explicação de Chico Barney. Você que chegou agora conhecendo aqui desse podcast, mas já conhece Chico Barney, está aí essa resposta. Mommy Issues. A série que a gente vai discutir hoje é Mommy Issues. Total. Daddy Mommy Issues. A senhora também tem algumas questões um pouco similares com a senhora, sua mãe. Eu tentei fugir. Eu quis ser médica minha vida inteira. Eu estava 100% convicta de que eu seria médica, até que 3 meses do vestibular. Eu não sei o que aconteceu, não sei se eu acordei, baixei a cabeça, aconteceu alguma coisa, resolvi fazer jornalismo. Mas assim, não me arrependo, não reclamo, é o que me trouxe aqui neste nosso dia de hoje. Estou muito feliz com essa escolha. Casei com um médico, eu acho que aí, né, ficou ali uma parte ali no meu coração procurando isso que eu abandonei. Foram 3 meses que separaram Isabela Reis de ajudar os problemas do mundo de um podcast com Chico Barney. Pra causar mais problemas. É tipo isso, tá vendo? A vida, plot twist todo dia. Mas essa história de seguir o exemplo da família, acho que tem tudo a ver justamente da atração que a gente tem pra falar hoje, que é simplesmente uma questão muito familiar, né? Máfia e família sempre andam juntos. No caso, a família Soprano, que é provavelmente a maior série de todos os tempos, empatada com The Wire, é sempre minha questão aqui, um debate intenso que eu tenho com o nosso diretor Alexandre Maron. E em 99, né, quando a série foi lançada, ela dividiu a história da TV. Ela é um negócio fundamental, ela é muito boa, quem ainda não viu deveria assistir. E agora tem até um gancho para quem quer começar, para quem quer entrar nesse mundo ou pretende ir além. Não é verdade, Isabela Reis? Exatamente, gente. Vai hoje, falar aqui do lançamento do filme Os Muitos Santos de Newark. Vai ser o nosso gancho para falar desses conflitos de família, que é um prequel. Falei certo? A gente tá mandando muito nessa pronúncia. De Sopranos, né? Que conta a história do Tony jovem, não é isso, Chico? É o jovem Tony Soprano e também o seu querido tio, o senhor Dr. Dick. E é muito interessante justamente ver ali o impacto disso na vida depois do velho Tony, né? Todos os seus problemas existenciais e suas relações, não só com a família, mas também com a sua terapeuta. Né? São questões muito profundas e muito importantes, porque família é isso, né?
mais do que uma palavra, é uma sentença, como diz uma certa poetisa norte-americana. Bom, e falando de família, linha sucessória, legado, herança de empresa, vamos pro nosso papo. A gente conversou aqui hoje. Vários convidados, né, audiência? Vários convidados. Mas vamos começar com Natália Maturana, que é de uma família que já está na 3ª geração do ramo de padarias. Padarias já centenárias. E Natália contou pra gente como é que foi essa história familiar dela. Eu sou a caçula de uma família de tradição em padarias. Eu sou proprietária da padaria Santa Teresa. Hoje, a padaria mais antiga de São Paulo, fundada em 1872. A padaria surgiu pela nossa família através do meu avô. Na minha casa não foi obrigação. Nós somos em 4 irmãos. Uma quis fazer... a minha irmã fez relações públicas e seguiu, né, a vida dela e não quis ficar no ramo de comércio, né? Eu, desde muito nova, ajudava a tirar férias das caixas que trabalhavam, ajudava a secar talher em padaria quando tinha muito movimento. Então, a gente cresceu, na verdade, com isso muito introduzido em nós. E eu sou sincera em dizer para você, eu sempre realmente me via sendo parte, né? E pelo que eu sei, assim, dos meus irmãos, também, eles sempre se viram sendo parte. Algumas coisas que o meu pai mudou do que ele fazia para entregar o legado para nós foi qualidade de tempo. O meu pai não tinha uma qualidade de tempo com os filhos. Ele abdicou disso para nos dar esse legado. Eu não sei se a gente conseguiria também, se eu, né, vou falar por mim, de repente, conseguiria abdicar disso, né, de não ter uma qualidade. E também, o que meu pai nos ensinou foi, vocês precisam trabalhar, mas vocês não precisam se matar aqui como eu me matei. Esse foi o maior ensinamento dele para nós também. Chico, tem uma coisa que eu gostei muito que a Natália falou, que passou um filme na minha cabeça, que ela disse do envolvimento, né? O envolvimento dela com a padaria, dos irmãos, aconteceu muito naturalmente. E eu lembrei que quando eu era pequena, eu ia sempre pra redação, cresci na redação de jornal. Naquela época eu ainda tinha pavor, falava, nunca vou fazer isso da minha vida, não gosto desse lugar. E aí corta, né, pra anos depois, eu aos 20 anos, trabalhando oficialmente numa redação. Mas isso me lembrou muito e eu gostei do que ela disse, que também me fez fazer essa viagem, de que a gente vê os nossos pais, né, trabalhando naquilo com tanto afinco, com tanto gosto, né, e ver como é que eles conseguiram prosperar, conseguiram ascender dentro desse ramo, é realmente inspirador, né, dá um ânimo de seguir. A minha mãe é muito mais viciada em trabalho, do que eu, tem muito mais energia para isso. E realmente, assim, pra mim é uma inspiração. E acho que é interessante ver o quanto que quando isso ocupa uma parte tão grande da vida dos pais, isso naturalmente vaza pros filhos, né? Os filhos são tragados por aquele mundo de alguma forma e vira parte do mundo nosso também, deles também. Eu lembro que um dos brinquedos lá em casa, pra mim, era a máquina de escrever velha da minha mãe, que tinha sido do tio dela, sei lá o quê. Então, a gente acaba se relacionando com esse universo muito cedo e seguindo em frente, né? Tal qual o Tony Soprano. Igual a gente também, né? A gente não vou dizer que a gente fugiu muito da raia, não é isso? E tem algumas famílias, não só no jornalismo e na padaria, mas outros clãs que acabam se formando, não só nas suas áreas, mas que acabam ocupando a vida de milhões de brasileiros, como a família de Maurício de Souza, que eu não sei se é da sua época, não sei se a senhora conhece. Claro que é da minha época. Eu assinava os gibis, eu recebia, tinha o almanacão da Mônica, é da minha época sim, tá? Eu vou fazer mais uma revelação aqui hoje, eu assino até hoje. Olha aí. Não, sou gente, fascinado. É maravilhoso. Eu tenho até hoje os meus favoritos, eu lembro que eu dei muitos, mas os meus favoritos eu guardei, estão numa caixinha de sapato, assim, no alto do armário da minha mãe, sabe? Aquela coisa que vai ficar pra lá pra sempre. Agora, quando vai filho de amigo lá em casa, tem sempre uma revistinha pra dar pra alguém, virou meio que Tem um cidadão, o Maurício de Souza tem lá o seu império, e junto com ele trabalha a família toda. Ele transformou os filhos em personagem e em funcionários também. Porque agora a gente vai falar com o Nimbus. Põe na tela aí o Nimbus.
Bom, eu sou Mauro Souza, eu tenho 34 anos, eu sou o 8º filho do Maurício de Souza, inspiração do personagem Nimbus. Eu sempre, desde pequeno, o meu sonho era ser o Elton John. Elton John, meu ídolo. E aí eu também comecei a estudar teatro para também melhorar minha performance como artista, como performer, né? E aí a minha bagagem começou a ser essa, né? De palco, de musical, de teatro. E aí eu enxerguei uma oportunidade dentro da Mauro Souza Produções de fazer isso. E ao mesmo tempo, eu estava me dando conta também de uma coisa que foi muito importante assim para minha vida, que foi: eu posso escolher trabalhar ou não dentro da empresa, mas a empresa ser minha não é uma escolha. Isso é um fato, né? Eu sou filho do dono. Então a empresa, ela também é minha. E isso não é uma opção. O que eu posso optar é: eu vou cuidar dela com carinho ou eu não vou cuidar dela. E aí eu optei por cuidar dela, né? E tem sido muito legal, porque assim, querendo ou não, é uma forma de eu também estar próximo à minha família. Meus pais trabalham, são meus chefes, trabalham lá, eles se dedicam 100% da vida no trabalho. Então eu estando lá, eu também estou perto deles e eu gosto muito de estar perto deles. Então tem sido um processo muito positivo para mim. No começo foi bastante, assim, turbulento, assim, porque era muito complicado para mim entender que existia uma hierarquia, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava num processo de total independência dos meus pais, do lado pessoal, né? De me separar, de morar sozinho, de buscar minha vida, tudo mais, no trabalho era o contrário. Eu entender que eu tenho uma relação de obediência com ele e com a minha mãe também, os dois meus chefes. É uma bênção, mas também é um fato ali que faz parte da sua vida e você tem que lidar com ele, né? Então eu tive que trabalhar bastante, haja terapia para isso. Hoje eu faço terapia individual e eu faço terapia em família. E é essencial. Essencial. É um processo constante e diário, mas que por conta a base de tudo isso, dessa conquista, é o diálogo. A gente realmente conversa sobre tudo. Ô, Isabela, essa relação de pais e filhos trabalhando no mesmo lugar, né? Não é só inspiração, é trabalhar no mesmo lugar. Uhum. Com essa história de terapia em família, muito filme, muita série não ia precisar existir se fosse tão bem resolvido assim. Não, achei sensacional ele falar isso, porque é verdade, gente. A gente precisa de terapia para lidar com as nossas questões familiares, sem ter essa convivência, né, intensa, profissional, todo dia no trabalho, uma relação direta de chefia com os pais. Imagina quem é que tem essa relação profissional. E eu gostei que ele falou isso, né? Que a gente teve que aprender a muito custo a separar. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Eu trabalho com a minha mãe, né? A gente tem um podcast junto, a gente realmente trabalha junta. E até tem sido fácil, mas, né, quando a gente senta pra gravar, são duas pessoas ali tentando trabalhar. A gente não fica lavando roupa suja. Tem dia que a gente tá meio bolado uma com a outra, tem que gravar de qualquer jeito. Não tem muito o que fazer. E é saber separar isso, mas não é simples, não. São hierarquias diferentes, né? E ainda assim em ordens iguais, no caso, né? Porque a mãe ainda o pai e a mãe ainda são chefes dele. Exatamente. Então é difícil e complicado. Mauro... Eu imagino que tentar, às vezes, também precisa de um controle muito grande dos pais, né? De um autocontrole dos pais, para não deixar transbordar essa autoridade paterna e materna para o meio de uma reunião de trabalho. Mas não, você vai fazer assim porque eu sou sua mãe. Como assim? Aqui você não é minha mãe. E eu gostei que ele falou isso, né, fazer parte dessa empresa, essa empresa também ser minha é uma bênção, mas não é simples, então é aquilo. É uma bênção, mas também é um fardo, né? Que não tem muito como você se livrar. Não dá pra nascer de novo, né, em outra família, falar, não quero. Por mais que você renuncie, né, ele falou, estudei, fiz musical, fiz outras coisas, nem queria de início trabalhar na empresa, mas por mais que ele nem quisesse, a empresa continuaria sendo dele, ele continuaria sendo parte disso. Então não dá pra lavar as mãos, não tem. Não tem escapatória, o Mauro está preso no bairro do Limoeiro. Não tem muito o que fazer. E olha, nós conversamos com outra... Olha, eu não vou nem falar nós, eu vou falar eu. Vamos colocar as coisas em pratos limpos aqui, né? Só um de nós conversou.
eu conversei com Maria Rita. Ai, foi tudo. Falamos, obviamente, vocês sabem, todo mundo sabe, Maria Rita, filha de Elis Regina, cantora gigante, mas que lutou muito com ela mesma internamente para conseguir finalmente se assumir e transbordar como cantora. Foi uma guerra interna que ela dividiu com a gente. Então vamos lá. Eu tive uma infância, assim, relativamente normal, por incrível que pareça, dentro das expectativas de uma família de classe média. Aí já olhando para trás, eu já entendo tudo isso de uma outra forma, né? Então já entendi que não era tão normal assim, já tinha umas outras complexidades que eu, na infância, não tinha muito como entender, não tinha como maturar, digerir. Eu sabia só que tinha alguma coisa estranha, porque virava e mexia, as pessoas olhavam para mim chorando, emocionadas. Eu falava, que negócio é esse? Ah, não sei do que se trata. Porque desde sempre, e muito por causa da saudade da minha mãe, pelo menos era como eu sentia, né? Eu ouvia de pessoas diversas que eu cantava bem e tal. E eu recebia muito mal. Me peguei uma vez falando, ela não volta mais. Não adianta olharem pra mim com esses vocês, não adianta vocês me olharem com essa cara. Ela não volta mais. Eu não conseguia desassociar. Então, eu projetava nos outros que eles também não estavam conseguindo desassociar. Logo, eles estavam olhando pra mim como um buraco da saudade deles. Levou muito tempo. E aí eu precisei me descobrir artista, cantora, independente da árvore genealógica, para receber isso como um presente, como um dom, como um privilégio, como um talento, como uma coisa pela qual eu poderia brigar com honra, entende? Então, evitar é impossível. Não se evita um troço desse. Mas, com uma carreira pública, não tem muito que você pode fazer, entendeu? É escolher as batalhas. Assim. Eu não sabia muito bem qual caminho tomar, porque, verdade seja dita, era muito fácil. Era um telefonema, literalmente, e eu tava com disco, turnê, tudo pronto. E eu não achava isso honesto. Não sentia que isso seria honesto. Eu nunca tinha pisado num palco, profissionalmente falando. Então eu tive... Aí virou um cabo de guerra o oposto. Porque a galera, quando começa a viver da música, fica correndo atrás desse sonho. E eu fugia disso. E com o passar dos anos, eu fui brincar. Eu fui sem pretensão alguma. E aí o resultado, eu comecei a achar que eu tava curtindo mais do que eu deveria, entre aspas, curtir. E aí a vida chacoalhou. Chico, adorei conversar com a Maria Rita, não preciso nem dizer que foi assim, uma honra de vida. E me marcou muito algumas coisas que ela falou. Eu não lembro, né, nesse momento que ela finalmente se assumiu, saiu do armário, digamos assim, como cantora. Eu era muito criança. Mas me marcou muito ela falando isso, de como pra ela foi uma guerra que na verdade era só interna, né? E ela falou, eu não tinha minha mãe ali comigo pra me auxiliar, pra me mostrar o caminho, ou pra, né, ter algum conflito ali de a filha da cantora, não tinha nada disso. Então ela fala desse conflito muito interno, né, que ela teve que lutar muito com ela mesma pra finalmente assumir que era isso que ela precisava fazer, e ela fala isso, né, eu precisava, não tinha outra opção, era aquilo, ou eu virava cantora, ou eu ia definhar, né, que ela fala muito disso como se fosse a única realmente opção que ela tinha. E ao mesmo tempo, quando ela fala isso dos fãs e tal, né, como é que era estar no meio de um monte de fã que ficou, né, desamparado com a partida da Elis, um monte de jornalista, a mídia, as gravadoras, todo mundo em cima, e ela falava, e aí ela falou, eu tinha que preservar o meu elo que eu tinha com a minha mãe, que era muito frágil, né, eu tinha 5 anos quando a Elis faleceu, então lembrava, não dava pra lembrar de tudo, não tinha todas as memórias do mundo do que elas viveram naquele tempo, e ela falou isso, assim, eu tinha um elo com a minha mãe que era muito frágil, que eu queria preservar de qualquer jeito e blindar daquele monte de gente querendo vir, né, falar em cima. Eu, ao contrário da senhora, eu lembro perfeitamente de quando a Maria Rita lançou o primeiro disco, surgiu como cantora, e ela já tinha irmãos que estavam na carreira artística, e era uma época que outros filhos de cantores
tinham projetos juntos. Acho que os próprios irmãos dela tinham um projeto com o filho do Wilson Simonal, com o Jairzinho Oliveira, que esteve aqui conosco recentemente. E aí foi muito impressionante a força com que ela chegou e o quanto que todas essas questões que vocês trataram nesse papo já eram muito presentes lá e já foram quase que um assunto durante meses, né? Do quanto que essa relação que no final das contas não de mãe para filha e também de um legado artístico, de como elas se pareciam, mas que eram diferentes, mas que tinham muitas similaridades e tal, essas comparações que são sempre injustas e tal, do quanto que isso foi presente e do quanto que isso foi importante e de como que ela virou, no final das contas, para muita gente, uma porta de entrada, inclusive, para o trabalho da mãe dela. Sim, então total. São essas conexões que acho que são muito fortes e enfim, maiores do que qualquer galho, qualquer questão que ela possa ter. Não, e acho que ela conseguiu o que ela queria, né? Que era ter uma carreira dela, uma história dela, uma música dela, né? Não se distanciar. Acho que ela nunca fez esse negócio, não, vou me distanciar, eu vou negar, eu vou esconder que eu sou filha da Elis para fazer algo completamente diferente. Mas conseguiu construir, eu acho que essa carreira que é dela. Todo mundo sabe, todo mundo identifica, né? Não é um apêndice do que foi, ou do que era, ou do que todo mundo esperava, e é o que ela fala, eu queria fazer um show para 100 pessoas, e ela fala, e aí um amigo, não sei o que, da família me ligou e falou, olha, se você quiser eu fecho um fim de semana da maior casa de show de São Paulo para você estrear, e ela, pelo amor de Deus, então, né, tentou se afastar muito toda essa expectativa de todo mundo. Não sei se conseguiu afastar a expectativa, todo mundo criou, obviamente, expectativa, mas conseguiu criar uma história que é só dela. Exatamente, né? Porque acho que justamente essas pessoas que estavam ao redor mais próximas viam que o que tinha ali era dela, era de verdade, né? E era uma conexão, lógico, com o talento da mãe e com a história toda da família, mas que era dela, como é dela e como ela se tornou uma das maiores cantoras do Brasil. Ai, maravilhosa. Um beijo, Maria Rita. Chico, eu acho que estamos chegando ao fim do nosso papo, não é isso? Eu nem acredito. Nosso encontro, pessoalmente. Estou vendo Chico Barney aqui na minha frente, gente. Não é só uma tela, não é só virtual. Olha, eu amei. Você que está nos assistindo, por favor, comenta aqui no YouTube, que eu acho que todo mundo vai correr pro YouTube pra ver, não é isso? Pra assistir a gente aqui frente a frente. Comenta aqui o que você achou deste encontro e também nas redes sociais com a hashtag Não É Um Podcast, certo? Hashtag Não É Um Podcast, deixe seu comentário aqui no YouTube, nas redes sociais e onde for. E semana que vem, em breve, estamos de volta. Exatamente. A gente não vai ficar neste modelo presencial para sempre. Voltaremos para as nossas telas, mas quem sabe daqui a pouco a gente não volta a se encontrar aqui de novo. Uma satisfação. Até lá.